E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom, hoje a gente começa a falar dos processos de formação de palavra, do estudo da formação das palavras. Então, a gente, dentro da morfologia, o que compete à morfologia na língua portuguesa? Estudar, a classificação das palavras, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, todas elas, e estudar como elas se formam, o processo de estrutura e formação das palavras. Para a gente chegar nos processos de formação de palavras, basicamente derivação e composição, a gente precisa entender um pouquinho da estrutura dessas palavras, ok? Então a gente começa falando que essas palavras vão possuir morfemas. O que são morfemas? Elementos que compõem uma palavra, ok? E aí, são vários elementos que compõem a palavra. Vamos falar do primeiro. O primeiro que nós temos é o radical, tá? O que é o radical? Contém o sentido básico de uma palavra, a essência, tá? Para eu descobrir o sentido básico dessa palavra, eu preciso formar outras palavras parecidas com ela. Então, dois exemplos aqui. Você tem ferro, ferreiro, ferradura, enferrujado, ferrugem, Você poderia ter várias relações aqui. O que acontece? O que eu percebo em todas? Que existe um mesmo radical, esse fer, aqui, digamos assim. Por isso que eu falo que isso daqui é o radical de cada uma dessas palavras. Mesma coisa aqui com dente, Você tem dente, dentuça, dentista, desdentado. Observe que em todos, você tem a estrutura dente se repetindo, sem o E no caso no final. Então você tem esse radical, tá? Quando você tiver dificuldade de compreender o radical de uma palavra, tente buscar palavras da mesma família. Como assim? E aí olha que interessante. Ferro, ferreiro, ferradura, enferrujado, ferrugem, todos têm o mesmo radical, certo? Todas as palavras que possuem o mesmo radical, a gente fala que são palavras cognatas, são palavras que pertencem à mesma família, tá? Então, por exemplo, quando você pega escola, autoescola, escolarização, escolaridade, todos eles vão ter o escol, E-S-C-O-L, para no L. Então, esse é o radical de todas as palavras. Como essas palavras possuem o mesmo radical, a gente fala que são palavras cognatas, Porque as palavras possuem o mesmo radical, palavras cognatas são palavras da mesma família, ok? Beleza? Continuando, a gente tem a vogal temática, outro elemento, então um outro morfema, tá? Então já temos o radical, vamos entender o que é a vogal temática. Ela serve de elo de ligação, ela junta o radical que você acabou de estudar com a desinência que você vai estudar no slide, seguinte aí. Então, o que ela vai fazer? Ela vai ligar essas relações ali, ela é o elo de ligação. Só que é interessante entender que ela não é a vogal de ligação que vai ter também, tá? Porque a vogal de ligação, ela é colocada por um motivo de sonoridade, de fazer sentido ali, eufonia, tá? Aqui não, essas letras existem. Então, por exemplo, eu tenho a vogal temática nominal. Nominal diz respeito ao quê? Substantivo, dá nome aos seres, mas aqui também adjetivos. Lembra-se que os adjetivos lá atrás, eles, existem adjetivos que podem funcionar como substantivos. Então, a palavra casa, por exemplo. O nosso radical, a gente sabe que é o cas. Como que eu sei? Forma outras palavras. Caseiro, casebre, casarão, Então, você foi formando outras palavras, você descobriu que o radical é esse cas. E aí, acoplado a essa palavra casa, nós temos esse A. Esse A, gente, ele não marca gênero feminino. Ele é uma vogal temática. Como que eu sei? Porque a palavra casa em si, ela não tem um gênero, Ela não aponta essas relações. Como que eu entendo que a palavra casa é do gênero feminino? Porque eu falo a casa, eu falo essa casa, eu falo aquela casa. É o determinante que tá na frente, tá? Mesma coisa aqui com a palavra povo. Você tem pov, sendo nosso radical. Como que eu sei? Forma palavras. Povoado, despovoado, povoação, Você tem várias aí possibilidades. E a gente sabe que a nossa vogal temática aqui vai ser o O, Então ele marca essas relações. Professora, mas daí vai ser sempre A ou não? Por exemplo, no slide anterior a gente viu a palavra dente. Na palavra dente, o radical é dente, sem o E, e a gente sabe que o E é vogal temática, porque dente, você não sabe o gênero de dente. Você descobre porque você fala o dente, esse dente, aquele dente, aí você sabe que é masculino, Mas senão você não saberia. Então não marca gênero, tá? Desinência que marca gênero, vogal temática não marca. Vogal temática, tá? Ela serve de elo de ligação, porque eu não posso ter a palavra sendo isso, cas. Então formei a palavra casa. Eu tenho a vogal temática nominal, mas eu tenho a vogal temática verbal. A dos verbos é muito fácil, tá, gente? Muito fácil mesmo. Lembre-se que os nossos verbos possuem 3 conjugações verbais, primeira, segunda e terceira. Na primeira conjugação, os verbos são terminados em ar. Na segunda conjugação, em er. E na terceira conjugação, em ir.
Qual vogal que aparece em cada uma? A, E e I. Essas são as vogais temáticas verbais. Então, olha lá. Estudávamos. Você tem o radical estude. Professor, ainda não sei. Forma palavras. Estudei, estudamos, estudo, estudante. Vai formando, tá? Você tem a vogal temática, que é esse A aqui, tá? Por que é esse A? Porque o verbo é estudar. Então, termina em A, a vogal temática é A, né? E aí fica o vamos ali, que depois a gente vai falar, mas vai ser desinência, tá? Deixa em verde ali, tá no próximo slide. Perdeu, olha lá. Então, você tem perde, né? Perda, a perda, perdeu, né? Perdeste. Você tem a vogal temática, que é o E, porque só colocar o verbo no infinitivo, perder. E você tem a desinência ali de passado, depois a gente fala daquele U, tá? Por fim, partiram. Então, você tem o parte, partição, partir, né? Você tem várias dessas relações. O I vai ser a nossa vogal temática, e aí esse irã ali depois a gente vai falar, né, que vai indicar o passado e vai indicar o tempo e o modo, ok? Depois a gente fala melhor disso. Então o que eu preciso que vocês entendam é, vogais temáticas verbais são sempre só 3, A, E e I. Só pensar nos verbos, primeira conjugação AR, segunda conjugação IR, terceira conjugação IR, ok? E vogal temática nominal são aquelas que vão aparecer no final, geralmente, de substantivos e adjetivos, não necessariamente marcando o gênero, tá? Por quê? Bom, antes da gente ir para a desinência, uma coisa importante. O que é o tema? Simples, é o radical acrescido da vogal temática, tá? Então, por exemplo, né, a palavra dente, né, o que vai ser? Dente, mas o E, isso daqui junto é o tema, tá? Mas dente não é uma palavra? Sim, é uma palavra, mas eu já falo que isso daqui é um tema. O que é tema? Radical mais vogal temática, os dois slides anteriores. Mesma coisa aqui, ó, cantar. Você tem o cante, mais o A, mais esse R, né? Então, digamos que esquece o R, certo? Canta, só essa junção aqui é o meu tema. Vou repetir, tema é a junção de radical mais vogal temática. Gente, muito difícil a palavra tema aparecer nas provas vestibulares, tá? Radical pode aparecer, vogal temática, mas tema não é muito cobrado, não. Agora, uma coisa que é cobrado pra caramba, isso daqui, desinência. São elementos que se anexam mesmo ao quê? Ao radical, muitas vezes com uma vogal temática ligando os dois, para indicar as flexões gramaticais. O que é flexão? As alterações de gênero, que é feminino e masculino, de número, que é singular e plural, as alterações de modo no verbo, de tempo, de número e de pessoa, tá? Então aí tem que lembrar um pouquinho das classes gramaticais. Então, desinências nominais. Gente, eu tenho a desinência número pessoal. O que é número pessoal? Número marca se é singular, né, ou plural. E pessoal, feminino ou masculino. Então, por exemplo, a palavra aluno. Alum é radical. E esse O aqui, gente, esse O é uma desinência. Professora, mas por que ele não é vogal temática? Porque quando eu falo a palavra aluno, você sabe que é masculino, tá? Como que você prova isso? Você fala aluna, então existe o feminino. Lá na palavra, por exemplo, povo, existe a palavra povo. Ah, mas povo é masculino, tá? Como que você prova que o O é desinência nominal de masculino? Não tem como, por quê? Existe pova? Não. Então, observe que aquele O não é desinência de gênero, que lá é vogal temática. Eu consigo provar que o OA, né, eles vão ser desinências nominais quando eu tenho essa alteração. O A e aí o plural. Plural todas podem ter, né, mas aí o plural. Então, alum, radical, e esse O aqui é o que mesmo? Isso daqui é uma desinência masculina. Então, a gente fala que é uma desinência de gênero. Por quê? Porque esse O está marcando o gênero masculino. Se tivesse escrito aluna, era uma desinência de gênero feminino. Se tivesse escrito alunas, era uma desinência de gênero e de número, porque gênero feminino e número plural. Aqui também tem uma desinência de número, só que é a desinência zero. Por quê? Porque não apareceu o plural, então você sabe que é singular, ok? Outro exemplo, ó, ricas, até marquei com cores diferentes. Então, você tem o radical, certo? E aí você tem esse A marcando gênero feminino e esse S marcando o número, plural, tá? Então, a gente fala que são desinências número pessoal, número singular e plural, né? Número pessoal, não, desculpa, falei besteira, gênero e número, tá? Então, você tem marcando gênero e marcando o número, ok? Número pessoal, gente, vai ser na verbal, tá? Desculpa se eu troquei antes aqui. Vai ser a verbal. Na desinência verbal, eu posso ter modo e tempo e número e pessoa. A gente separa assim. Então, a gente fala que é uma desinência modo temporal e a gente fala que é uma desinência número pessoal, ok? Então, olha lá.
falávamos. Vocês já sabem desse verbo, é o verbo falar. Então, se o verbo é falar, vou ficar com fal, falante, né? Falação, certo? Você tem o a aqui, que é o a mesmo, vogal temática, porque marca a primeira conjugação. Você tem o vá. O que o vá marca pra gente? Falava, certo? É presente, passado ou futuro? Falava, você sabe porque é passado, então a gente tá no pretérito, passado. Perfeito ou imperfeito? Falava, ele falou uma única vez ou ele falava várias vezes? Várias vezes. Então é o pretérito imperfeito. Então falava, tá? O vá me diz que esse tempo é pretérito imperfeito e me diz que é do modo indicativo. Por isso que esse vá vai ser uma desinência modo temporal, tá? Indica o modo indicativo e indica o tempo, que vai ser o pretérito imperfeito. E aí o mos indica o que pra gente? Que é a primeira pessoa do plural, que é o nós, certo? Então, quando a gente fala falávamos, você sabe que o mos marca que é nós, primeira pessoa, né? Primeiro existia eu e o nós, então vai ser o nós porque é do plural, certo? Você não fala eu falávamos, você não fala ele falávamos, você só usa nós falávamos. É por isso, gente, quando a gente estuda sujeito, lá nos tipos de sujeito existe o sujeito oculto, também chamado de sujeito elíptico ou desinencial. Por que aquele sujeito é chamado de desinencial? Porque é a desinência do verbo que me diz quem é o sujeito. Eu sei que o sujeito do verbo falávamos é nós. Por quê? Porque existe uma desinência de número e de pessoa ali, número pessoal, ok? E aí vai ser a mesma coisa com todas as conjugações. Então, escreverei. Você sabe que o escreve, né, é o nosso radical. Você tem o e, que é o que mesmo aqui? Vogal temática, marca a segunda conjugação. Você tem esse ire, tá? Que vai marcar para você que é futuro, ó, escreverei, certo? Então marca que é um futuro do indicativo, então modo temporal, modo indicativo. Temporal, tempo, futuro. E você tem o i, que marca que é o quê? Primeira pessoa do singular, porque escreverei só pode ser eu escreverei, ok? E aí, um último aqui, dividiriam. Você tem o divide, certo? Que é o seu verbo, ok? Marcado ali, é o seu radical. Você tem o i, nosso i é a vogal temática, marca a terceira conjugação, tranquilo? E você tem, né, o seu ria, tá? Esse iria marca o que pra gente? Ó, dividiriam. Eles dividiram? Não, eles dividiriam. Pra quem se lembra, o iriam é futuro do pretérito, tá? Eu faria, eu estudaria, eu dividiria. Então, é o futuro do pretérito do indicativo. Tô marcando o modo e o tempo. E esse M aqui que marca o que pra gente? Que é plural, né? E que é a terceira pessoa. Eles dividiriam, certo? Então, você sabe que tem essas relações. Uma coisa interessante, gente. Alguns verbos você só vai saber, por exemplo, a pessoa e o número pelo texto, né? Então, por exemplo, se você pega assim, dividiria, vamos colocar no singular, dividiria. Pode ser eu dividiria, mas pode ser ele ou ela dividiria. Então, aí no dividiria, você tem o modo temporal, mas você não tem. Você tem um zero ali, né, no número pessoal, que você não sabe se é eu, se é ele ou se é ela. Pelo texto, pode ser que você consiga identificar esse sujeito semântico, se é um eu, já foi dito antes, ou se é um ele ou ela, ou se não, acaba ficando num sujeito indeterminado, se for uma frase solta, ok? Então, só atenção a essas relações. Tranquilo? Bom, continuando e já encerrando esses morfemas, os afixos, tá? São elementos que se posicionam antes ou depois do radical para formar novas palavras. Então, não é desinência, não é vogal temática, nada disso. Esses são bem fáceis, existem dois tipos de afixos, os prefixos e os sufixos. Tá? Então, por exemplo, você tem o verbo ligar, desligar, portar, né? Porte, portar arma, portar uma bolsa. Então, exportar, né? Que é mandar. Bisneto, certo? Apatia. Então, observe que a gente colocou prefixos. Ou, se você optar, sufixos. Então, forno, fornalha, né? Surdo, surdez, real, realismo, leve, levemente. Então, nós temos prefixos e sufixos dentro dos afixos. Tranquilo? E aí, a gente encerra com essas relações, tá? A gente começa na próxima aula a falar dos processos de formação de palavras. Uma coisinha aqui só pra gente entender melhor. Existem as vogais de ligação e as consoantes de ligação. Como o próprio nome já diz, gente, elas só servem pra ligar, tá? Então, por exemplo, a palavra chaleira. Você tem chá e você tem eira. Tenta ligar isso sem o L. Chaira. Ficaria estranho. Chá é o meu radical e eira é um sufixo, tá? Que nem a gente viu no slide anterior. É um sufixo. Vamos dar uma voltadinha aqui, ó. Um sufixo. Chaeira. Chaeira não daria certo. O que se colocou? Uma consoante de ligação. Uma consoante que serve para ligar
para não prejudicar o quê? A eufonia. O que é eufonia? A pronunciação dessa palavra. Então daí fica chaleira, ok? Por exemplo, um outro exemplo, gasômetro. Você tem gás, que é um radical, e você tem um sufixo metro, né, que indica a medida, certo? Gasmetro, não daria. Então se colocou uma vogal de ligação, gasômetro, para não prejudicar a pronúncia. É uma questão de estilo, ok? Isso tem no material de vocês, beleza? Então até a próxima.